Oi, oi, seja bem-vinda ao Quem Pode com Elas, mais um episódio especial com uma história incrível de vida de uma mulher mais incrível ainda, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Isabel, muito obrigada por você estar aqui no Quem Pode com Elas. É uma felicidade estar aqui. Logo que você convidou, eu falei: "Eu tô lá", porque é muito interessante o seu projeto e, sobretudo, essa oportunidade da gente bater esse papo, trocar experiências, né? Principalmente você com tanta experiência, como você disse, a gente trabalhou juntos, mas é um prazer enorme. Ah, Isabel, só que eu tenho que contar para eles que aqui, assim, nós estamos invertendo os papéis, né? Você vai falar sobre a sua vida e eu tô aqui muito sem graça de ser essa pessoa entrevistadora. Então, Isabel, conta pra gente quem é Isabel Raup. A Isabel Raup tem Isabel Raup Pimentel no nome, mas é interessante você começar por Isabel Raup. Isabel Raup é uma jornalista gaúcha. Amo a minha cidade, Porto Alegre, meu estado, Rio Grande do Sul. Formada na PUC, na FAMECOS, né, do Rio Grande do Sul. Que gostava muito de publicidade e acabou no jornalismo por questões mesmo da fase da universidade. Isso a gente pode até contar depois. Logo fez teste para televisão. Eu parei em Brasília, quando eu fiz teste para a Globo. Me apaixonei pela comunicação, fui repórter, apresentadora, andei fazendo algumas coisas até no Bom Dia Brasil Que da massa. Rede Globo. A Isabel depois encontra um diplomata no meio do caminho, né? Se apaixona e, como toda companheira ou companheiro de diplomata, vai para o exterior. Abandona um pouco essa carreira de comunicação, fica um tempo no exterior e quando eu retorno querendo voltar, não talvez a carreira de TV, mas a comunicação. E aí me encontro hoje retomando essa carreira, muito feliz. A Isabel Raup, que virou Isabel Raup Pimentel, meu marido, José Vicente Pimentel, e mãe da Júlia, Júlia Pimentel, que hoje é uma moça de 31 anos, e a gente formou essa família linda. Ai, que lindo, muito bom saber mais dessa história. A gente trabalha, 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 né? E, Sempre. e não bate papo sobre a vida pessoal. E me conta dessa história, né? Porque você viveu em vários países e viu diversas realidades de mulheres, né? Por todos os lugares onde você passou. E também conta, nessa jornada, como foi fazer essa pausa na carreira, né? Para acompanhar o seu marido. Muito interessante a sua pergunta e começar falando sobre isso, porque uma carreira, quando a gente dá tanto valor, e eu sempre dei muito valor a essa carreira de comunicação, eu me dei muito bem com a questão da comunicação, com o jornalismo, com a televisão, começou a virar mesmo uma paixão. Eu estava praticamente no auge, eu passei pela TV Globo, pelo SBT, pela TV Cultura, Olha que pela TV legal. Brasil. Eu fiz rádio também, Rádio Bandeirantes FM em Porto Alegre. Enfim, é uma carreira linda, né? Que te faz aparecer muito, faz Sim. você, em alguns pontos da cidade, sabe, virar até uma pessoa famosa. Aham. Mas o amor falou mais alto. Então, conheci meu marido, como eu disse, e dei essa pausa e senti muita falta. O nosso primeiro posto, né, que é assim que fala no Itamaraty, meu marido, então, ainda não era embaixador, era ministro de segunda classe, foi Roma, né? E Hum. em Roma, eu tive a oportunidade de, obviamente, aprender uma nova língua e tive a oportunidade também de ter a minha filha, né? Mas sempre a carreira de comunicação sempre fazendo muita falta. E o que é uma mulher que tem uma carreira e que de repente se dedica a uma outra carreira, a carreira de Uhum. diplomata, mas que na verdade você não é o ponto focal nessa carreira. Você é um apoio, né? Sim. Há sempre muitas discussões nas mulheres do Itamaraty, as mulheres que precisam deixar a carreira, que precisam acompanhar, ou os homens, os companheiros, as Sim, companheiras, né? também. Aham. Há sempre essa discussão, e essa discussão é infinita, essa discussão ela não tem uma solução, porque na verdade você é uma opção sua, uma opção pessoal, e você segue essa opção. Mas ela custa muito, porque Imagino. você, obviamente, tem tempo de ser mãe,
você tem tempo de ser companheira, você tem tempo de ser companheiro, mas você já experimentou o gosto do trabalho, né? Uhum. E aí você toca num ponto interessante que você diz que conheceu diversas mulheres, diferentes culturas. Isso é que faz você sobreviver, talvez, fora daquele gosto da sua carreira que você já havia iniciado, que foi o meu caso em televisão e rádio, né? Nós passamos pela Itália, e que minha família do Rio Grande do Sul tem um pé na Itália, então foi Ah, muito interessante, né? eu Poder ia falar assim que doeu, mas doeu na Itália, né? doeu na Itália, doeu na Itália. Tô Tipo, brincando, mas não, é não. porque, de fato, você chegar, de todas as possibilidades, você chegar na Itália, realmente é um ambiente um pouco mais. Foi a minha Bom, primeira eu sou experiência no apaixonada. exterior. Então, e Ah, essa coisa de família italiana, você se aham, apaixona, você vê ali sim, coisas da sua infância. é. Então foi fácil, né? Uhum. Eu fui mãe na Itália, A assim, uma mama. experiência. Eu fui mama na Itália, uma experiência maravilhosa, mas chega a hora de voltar para o Brasil e aí você sente de novo: cadê minha carreira? Só que você está amamentando, né? Que foi o meu caso, você tem agora uma filha. Você já tem idade, e aí entra uma coisa que é muito interessante, né? Na televisão, as mulheres sofrem muito Etarismo, com né? sofrem o etarismo e você vai se distanciando. Sorte minha, que eu ainda era jovem, eu consegui retornar, fiz carreira em outros Uhum. canais, em outras televisões. Só que diplomata é isso. Você trabalha hoje 3 anos aqui, 4 acolá, volta para o Brasil, retoma as raízes, retoma seu trabalho, está na hora de partir de novo. Né? Aí outras culturas. Enfim, isso foi se Uhum. repetindo ao longo de praticamente 15 anos. E Nossa. nós estivemos, como eu disse, na Itália, nós estivemos em Los Angeles, nós estivemos na África do Sul, na Índia, né? E no Canadá. Esses foram os locais que eu, acompanhando meu marido, Uhum. estive. Ele esteve em outros tantos postos também. Mas eu procurei, em alguns momentos, procurar até uma outra carreira. Ah, Hoje é muito comum, as pessoas gostam de cozinhar e acham que podem ser chefe. Eu é. passei por isso também. Tentei fazer cursos, não foi possível porque eu tinha uma filha, Uhum. né? E mesmo você tendo todo o apoio que uma vida de diplomacia pode dar para você no exterior, Uhum. você tem, né, a Sim. sua posição de mãe, né? Então, É. era difícil Em enfrentar outro aulas país em outro também, país, né? É. onde você não tem rede de apoio. Uhum. Nós, mulheres, a gente conta sempre muito com rede de apoio, né, no Brasil, para poder encarar uma carreira e também Sim. filhos. No exterior, você não tem. Então, eu abri mão, inclusive, de procurar Uhum. outra carreira, me dediquei, procurei estudar línguas, e era isso. Ao mesmo tempo, você Aham. tem também um trabalho para fazer junto a seu companheiro ou companheira, né, que é É diplomata, verdade, é. porque você É, recebe e você, de alguma forma, você trabalha pelo Estado brasileiro. sim, que interessante. E desses países, eu fiquei aqui pensando, né? Desses países, qual te chamou mais atenção em relação à vida da mulher? Assim, da- Inevitavelmente citar a Índia e imaginei. também a África do Sul, né? Que é um país hoje, é um país lindo, mas Uhum. que passou pelo apartheid, mas ainda sofre muito, sangra muito, né? Tem um problema sério dos negros e brancos que ainda, Uhum. de alguma forma, sofrem de sequelas, né? De tudo Sim. que viveram A durante aqueles sociedade anos ainda todos. machucada, né? Exatamente. Mas a Índia também me chama muito a atenção, porque a Índia você tem, e já tem algum tempo, 20 anos que eu morei na Índia. A mulher indiana, né? Ela tem, assim como a própria sociedade indiana, ela tem as suas diferentes cores e as castas, né? Uhum. A mulher indiana, de uma casta inferior, ela sofre muito, como toda Nossa, a população, né? De sim. castas inferiores. Então, é um país em que você tem, quando eu morei, metade da população morando na rua, e a Nossa. mulher sempre com crianças, né? A mulher sempre pedinte, a mulher sempre que sofre muito. Então, me Uhum. chamou muito a atenção. Mas, ao mesmo tempo, rostos lindos, né? Sempre muito elegantes, com sares,
saris simples, com algodão, mas muito coloridos. Então, a Índia é uma lição de vida, Ai, que eu legal. acredito. E a África do Sul, uma lição de convivência, sobretudo. Uhum. Então, as mulheres, nesses dois países, eu consegui trabalhar também o que parece ser sempre muito chavão, né, de esposa de diplomata, mas eu consegui trabalhar com projetos, né, ajudando, né, Projetos voluntários. voluntários e ajudando crianças, ajudando comunidades. Ah, que legal. E as mulheres, né, diplomatas, principalmente latinas, sempre têm os grupos muito fortes. Eu consegui ser presidente de um Olha deles. que legal. Eu consegui fazer trabalho de comunicação em um Olha desses só. grupos, né, ajudando inclusive um padre católico na Índia, Olha. que buscava crianças de rua, né, que Uhum. acolhia crianças de rua. E ele precisava muito, por exemplo, de um folder dizendo o que era o trabalho dele. E nós percebemos que ele não conseguia, ele não tinha dinheiro para fazer um projeto né, de um folder. E eu Uhum. me ofereci, fizemos o folder em 3 línguas, e depois ele tinha então isso para conseguir dinheiro para Olha que poder sustentar. Enfim, demais. em todos os postos que eu estive, aí eu falo bem como diplomata, né, em todos Uhum. os postos e né, em todos os Aham. países, eu procurei colocar um pouco do que eu amava na minha carreira, ah, dentro da minha vida, a vida que eu podia levar naquele Uhum. momento. Você falou, né? Começar pela Itália. Não é uma crítica a você, mas é bem importante colocar isso. Quer dizer que a vida da diplomacia, ela tem muito glamour, Sim. a parte externa, né? Não, é verdade. Mas a mulher diplomata e o companheiro ou companheira, né? Uhum. Ela também sofre muito, né? A gente já falou Sim, aqui do mercado de trabalho, mas também tem a questão da família, né? Dos laços, sim. os amigos, né? Que você Uhum. em 3 anos ou 4 em 4 anos, você vê seus filhos tendo de trocar de língua, trocar de escola, e Sim. você também. E você é a heroína da vez, É. porque se você vai para um país em que você não fala a língua, de qualquer maneira, no final do dia, todo mundo está alimentado, todo mundo foi à escola, É todo verdade. mundo É. encontrou o local onde comprar novas roupas ou sapatos, porque Uhum. você acaba assumindo um papel ali Sim. super importante. Então, eu não sei se misturo tudo, mas é isso mesmo, É. é uma mistura de tudo e o seu talento você acaba utilizando de alguma De forma, alguma forma. de E alguma forma. nessa administração, assim, dessas novidades, né, de tempos em tempos, eu imagino que o apego da criança seja ainda maior à mãe, porque é a referência que ela tem. Ela não tem mais os amigos, ela não tem a família, Exato. né? Enfim, e aí tá lá. Por isso você falou, a heroína da É vez, a tá Irana da ali, né? vez, da Irana da vez, ou o pai, né, que Uhum. pode ser também o companheiro de um Sim. embaixador ou uma embaixadora, né? Uhum. Quem fica em casa, quem abre mão da carreira, né? E obviamente faz a opção Sim. de acompanhar, ele cria esses diferentes laços e diferentes cores e sabores, vamos brincar Eu assim, imagino. porque É. você tem de se virar. Sim, nossa. E aí, pensando nessa conjunção, né? Quando você volta, você já assume um trabalho na saúde? Ou como foi que você chegou para a saúde? Porque foi na saúde que a gente se conheceu, gente. Exato, na É, na saúde Anvisa, pública, né? exatamente. Que é tão importante falar sobre ela. É bem interessante isso, porque, como eu disse, eu nunca me desliguei, né, daquilo que eu gostava no plano profissional. E eu sempre falava para o meu marido: olha, eu estou aqui, estou companheira, eu organizo coisas, eu faço conexões, eu recebo as pessoas. É um trabalho importante, é um trabalho para o Estado brasileiro. Mas um dia eu terei de, sei lá, fazer um update, né, no currículo, Uhum. porque ao voltar para o Brasil eu quero voltar a trabalhar. Isso sempre foi muito claro entre nós. Uhum. E quando chegou, depois de passar por ricas experiências na África do Sul e na Índia, como eu falei, nós tivemos também experiências ótimas também na Itália, por exemplo.
Mas nesses 2 países especificamente, que eu acho que transforma qualquer pessoa, quando voltamos ao Brasil e tivemos a oportunidade depois de ir para o Canadá, ali eu já não era mais a mãe de todo dia, porque a nossa filha já estava estudando Ah, em universidade e já procurando até criar, né, o uhum. caminho dela. E aí fomos sem filhos. E esse foi o marco para mim, porque logo eu disse: olha, eu continuo sendo companheira, precisa de mim, eu estou aqui, mas eu vou desenvolver alguma coisa, porque eu sei que o dia que você aposentar, que a gente retornar para o Brasil, vai ser necessário eu ter feito um update no currículo, né, na carreira. E Uhum. aí eu pensei, e aí eu fui estudar, eu fui dentro da própria comunicação, Sim. fui fazer comunicação organizacional e também conectar com relações governamentais. Porque eu Ah. imaginava, né, a experiência que eu tenho internacional, mesmo Uhum. acompanhante, mas Sim. você acumula muita experiência, ela vai ser importante para alguma coisa. E mais aquilo que eu já trazia, né, como jornalista, se Uhum. alguma coisa aqui eu acho que vai dar. E foi isso. Eu procurei, fiz os cursos que eu tive acesso, e ao retornar para o Brasil, nós fomos morar no Espírito Santo. Meu marido é capixaba e a gente escolheu, Na ele minha terra. aposentou, que eu adoro, e fomos morar lá. E eu com o currículo debaixo do braço, super importante para Sim. mim. Mas é difícil, né? Você chega numa terra em que Sim. você não é capixaba, você não tem conexões, você tem que começar do zero. Eu tive muita sorte, espalhei meu currículo e chegou até o governador Paulo Ortung na época, e eles Hum. tinham uma vaga na Secretaria de Saúde, e eu trabalhei na Secretaria de Saúde, não na assessoria de comunicação, mas trabalhei como na comunicação de projetos estratégicos. Ah, que Então, a massa. gente está conversando aqui, né? Hum. E muitas pessoas podem estar ouvindo a gente nesse Aham. momento. É uma questão que eu incentivo muito, né? A gente procurar sempre se adaptar, que foi o que eu Sim. fiz durante, digamos, boa parte da minha vida. Porque, por exemplo, nasci em Porto Alegre, mas eu consegui mesmo trabalhar em Brasília, então eu me adaptei, Sim. né? Aham. E depois me adaptei à profissão do meu marido, mas sobretudo das mulheres, né? Vamos falar, É. se adaptarem sem abrir mão dos seus sonhos, sem abrir mão dos seus talentos, sem abrir mão daquilo que sempre sonhou fazer, mas se adaptar, que é necessário, E e buscar, sempre que possível, a melhorar o seu currículo, a aprender mais, que é uma coisa que eu, hoje, tenho 60 anos e eu jamais vou deixar de aprender. isso é muito interessante, porque quando você fala assim, a gente vai se adaptar, eu até usando aqui jargão da Band News FM, né, era em 20 minutos tudo pode mudar, agora é em um Em um segundo segundo. tudo pode Exato. mudar. Pode. Então a gente sabe que tudo pode mudar a todo tempo. Eh, Você falou de não abandonar os sonhos, o que é muito importante, mas aprender a se adaptar, que é o que você falou. Não adiantava você querer, depois de passado muito tempo, conhecendo o mercado como ele é, que a gente chegou a falar do etarismo, voltar para a televisão imediatamente, né? Então, é isso, É é a isso. gente pensar, peraí, o que que eu gosto, o que que une as coisas que eu gosto, para eu voltar a trabalhar, a fazer algo com a minha carreira e tudo mais. Você vê Adorei. isso, né? Aham. Contemporâneas minhas de televisão, hoje eu vejo muitas, né? Inclusive influenciando, sendo influenciadoras, né? Na mídia social, Uhum. trabalhando com isso, trabalhando com a experiência que trouxe, mas não desistindo, se Sim. reinventando, né? É, é. É, obviamente que eu conto isso aqui com você e para vocês, Uhum. mas sobretudo com privilégios, né? Sou uma pessoa privilegiada, né? Sim. Fiz uma universidade, fiz a faculdade, consegui buscar melhorias no currículo, como eu já tanto falei. Mas eu acho que é possível e você se posicionar, né?
E não deixar de buscar aquilo que você gosta. E hoje tem acesso, por mais que a gente fale, né, a cursos gratuitos, Exato. né, muitos disponíveis, assim, talvez não seja aquele que a pessoa pense que seria o ideal, mas existe essa possibilidade de fazer cursos gratuitos. Você falando aí, eu daqui só lembrando, essa semana mesmo colocando em dia o MBA que eu estou fazendo, mas você não precisa de MBA, porque você já é professora, doutora, está fazendo pós-doutorado. O que você está arrumando? Eu quero estudar, eu preciso estar adaptada a um novo mundo. Por exemplo, meu MBA em ESG. Eu dou aula de gestão, eu preciso estar atualizada. ESG não é o futuro, é o presente da gestão das organizações. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Até para a gente viver nesse mundo, a gente tem que pensar em inclusão, em diversidade, enfim, governança além da crise climática. E aí pensando nisso, assim, que a gente vai, eu estou aqui, eu estou fazendo comida, eu estou ouvindo, né? Tem vários cursos online gratuitos, então quem está nos ouvindo, às vezes quiser escrever um comentário, né, ali no YouTube, no próprio Instagram, enfim, estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, manda aí que a gente manda sugestões de vários, né? Sebrae tem, Exato. enfim, tem, dependendo da área que a pessoa tiver, ela consegue fazer, né, essa atualização, consegue fazer, está ali, Esse é o né? lado bom da nossa nova maneira de se comunicar, né? A gente tem vários problemas, a gente está falando de comunicação em saúde, a área de saúde, né? Por exemplo, a saúde sofre muito com fake news mata, Sim, né? Eu sempre que tenho essa oportunidade é. de ter um podcast ou Uhum. alguém como você, a gente tem que aproveitar as Tem. oportunidades. Mas tem o lado bom também das mídias sociais, tem o lado bom, né, de toda essa tecnologia que hoje a gente tem acesso. E tá ao alcance, é gratuito, né? Exato, exato. Acho que nós mulheres conquistamos, a gente tem muito ainda para lutar, para conquistar, mas nós conquistamos alguns espaços e a gente tem que marcar isso, né? Tem que Exatamente. continuar usando esses espaços. E até para reverter algo que saiu essa semana, né, falando que as mulheres são as maiores influenciadoras, mas o lucro está com eles, com os homens, né? Exato. Então a gente tem que continuar, não Temos muito desistir. trabalho ainda para reverter Exatamente, isso para também, né? reverter isso também, mas já Reverter isso existe o também. espaço e a gente não pode deixar de usar. E aí você falou da fake news, que mata, né? E a gente se encontrou aí, né, nesse momento de combater fake news, quando eu estava na Anvisa, né? Aprendi demais com a Isabel. Aí eu fico Imagina. emocionada, pronto. Só faltava esse mesmo para eu chorar. Em todo eu fico emocionada. Mas porque essas mulheres que vêm aqui são mulheres que conectam, né? Que trazem histórias incríveis. E conta como foi trabalhar em frente a um órgão como a Anvisa, num momento político que a gente estava vivendo, e um momento de saúde, né? De emergência internacional de saúde pública, a gente falando de uma pandemia e tendo que comunicar a saúde. É, me fala seu ponto de vista, né? Porque eu tenho o meu olhando para você naquela época, né? Que não parava um segundo. E me conta como que você se vê depois desse momento, assim, né? Como foi esse momento e como você se vê? Uma frase, eu acho que resume, e eu não vou resumir muito aqui não, mas a frase precisa ser dita. Foi um doutorado. Eu É, entrei na Anvisa em dezembro de 18, né, com William Dibby. E fui convidada a assumir a chefia da comunicação. E tudo era novo. Como eu falei anteriormente, eu saí da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, né? uhum, Trabalhando na comunicação estratégica e recebi o convite para assumir a comunicação da Anvisa. A Anvisa é uma referência sempre, né? Dos sim, sim. profissionais, por exemplo, de uma Secretaria de Estado, sempre será a referência. E depois veio a pandemia, como você pontuou. Nesse momento já havia assumido o presidente Antônio Barra Torres. E ali, naquele momento da pandemia, tudo era novidade para mim e para o resto da população do planeta. Sim, O que você precisa fazer num momento desses? Respirar fundo, ir para casa à noite e pensar no seu dia de amanhã. E todos os dias repetir isso.
Era Nossa. mais ou menos assim que a gente trabalhava dentro da Anvisa. Claro, eu trabalhei com profissionais incríveis. Você teve lá, uma delas, você. Todos, né, muito cientes da missão que uma agência Sim, como a Anvisa tem. E eu era a novidade, na verdade. Só que esse grupo de pessoas, eles entenderam o que era a comunicação naquele momento. A gente tinha problemas de comunicação no Ministério da Saúde naquele momento. sim, Tinha problemas de comunicação no país inteiro. E a gente falou de fake news aqui, e as fake news e o negacionismo, eles reinavam, sim, né, por questões que não cabe a gente aqui sim, é. conversar agora, mas reinava. Eu me lembro que nós tínhamos, por exemplo, que conectar as informações que apareciam nos portos, aeroportos e fronteiras, nos primeiros momentos da pandemia, o que eram casos suspeitos, o que já eram casos internados ou casos de possíveis mortes. Uhum. Isso era a primeira fase da comunicação. Eu logo pensei e alinhei com os profissionais que estavam naquela época no Ministério da Saúde, porque por quê? Porque o mais importante é você posicionar para a população o tamanho do problema. E você só sabe o tamanho do problema quando você começa a dar números. Olha, gente, Sim. hoje um grupo de pessoas X está contaminado. Amanhã isso pode estar Y e Uhum. tudo mais. Então, era assim, o trabalho, um passo de cada vez. Claro que utilizando todas as técnicas de uma comunicação de crise, né? Treinamento das pessoas que iriam falar, escolha das pessoas que iriam falar, todos os assuntos eram rigorosamente checados com a área técnica, e por isso eu sei que eu trabalhei com pessoas extremamente competentes, Sim. porque estavam sempre à disposição para checagem disso, mas também com muita responsabilidade utilizaram a transparência na hora certa, no momento certo. Você lembra que nós passávamos finais de semana, né, checando informações, e também existia a questão da análise dos dossiês das Que eu vacinas. brinco que só chegavam na sexta-feira à noite. Só na sexta-feira à noite. Dossiês que a gente sabe hoje, né? A população ouviu muito isso, podem passar de 10 mil páginas. Sim. Momentos em que nós vivemos dentro da agência, né? Com a opinião pública duvidando, né, de que É, essa análise estava sendo feita de forma rigorosa e é técnica. verdade. Então, nós, tecnicamente, junto com a equipe que eu liderava, maravilhosa, todos os servidores da agência, e juntamente com essas equipes técnicas, a gente analisava, né, e chegamos à única ideia, é o único projeto que era possível, ou seja, usar da transparência. O ápice disso foi quando nós, com a ajuda da diretora Meiruz, que eu sei que já esteve aqui, É, a diretora Meiruz, né, na diretoria 2, num sábado à tarde, nós chegamos assim, sim, nós temos que mostrar para a população aonde está essa análise, porque as pessoas estão dizendo que nós estamos atrasando propositalmente para não termos uma vacina. uhum. Então, vamos colocar um gráfico parecido com um relógio para que as pessoas acompanhem. E colocar nesse gráfico, tipo um dashboard, um BI, como Uhum. hoje se fala, exatamente o que já tinha sido analisado e o que faltava analisar. Ali foi um momento de virada. E a gente conseguiu, de uma forma gráfica, aquela velha Sim, aquela história, né? Quer que eu comunicação. desenhe? A Aham, gente colocou isso na prática. Isso dando um exemplo, né, aham. da forma como a gente foi superando as dificuldades. A outra coisa era encontrar os porta-vozes certos na hora certa, como eu disse, bem preparados, né? Sim. Nós tínhamos a ajuda do Gustavo Mendes, Ah, eu não né? esqueço a reunião, primeira reunião da liberação da vacina. Exato, Mandando dia mensagem para ele, 17 de janeiro, parabéns, chorando litros. com Exato, transparência, com transparência. né? A gente nunca. Televisionada, uma reunião de call televisionada, assim, de call, gente, diretoria colegiada, que é quando se define se vai ou não aprovar um produto. Exatamente.
onde são votadas RDCs, né? Isso, Resolução da Diretoria Colegiada. exatamente. Tudo isso, todas essas siglas, né? Nós nos preocupávamos muito, porque a Anvisa sempre foi um mundo muito fechado em termos de Uhum, comunicação. E aí ela era praticamente a porta-voz ali, por questões, né, de escolhas também de outros órgãos do governo que naquele momento escolhiam não ter esse tipo de transparência. Então, foi um doutorado, como eu disse na primeira frase, e foi passo a passo. Mas aí eu volto a dizer, com a real noção de uma diretoria colegiada, os diretores, independentes de indicação, independentes de qualquer interesse, eles, naquele momento, e eu digo que a crise sempre une as pessoas. Se na tua é família tem um verdade. problema, se a tua família realmente tem amor um pelo Uhum, outro, a união vem. Ali a agência, e com seus gerentes gerais e também os seus coordenadores, a agência se uniu, sim. né? E a comunicação integrada, aquela comunicação que eu falei que eu resolvi estudar lá no Canadá, Uhum, ela ajudou muito, que as pessoas entenderam de que era o momento de ser feito aquilo. Era o momento, a Anvisa, era a hora da Anvisa ser sim. transparente e dizer por que ela existe. E até hoje, né? É, Já estamos há alguns anos dessa experiência e até hoje é tema de conversa, é tema de sim. troca de E experiência, as pessoas tudo entenderam isso. de fato por que que ela existe, né, o que é Exato. muito legal, assim, entender até hoje que os processos, às vezes, tem um medicamento que elas estão esperando muito para uma doença ou para um outro tratamento que queiram, agora já sabem como é o processo, né, até ele chegar aqui no país, até como que é a análise da Anvisa, Exato. graças a esse período. Então, foi incrível, né, e essa comunicação, sem dúvida, fez diferença, inclusive, para levar as pessoas às ruas para se vacinarem e, na sequência, a gente conseguir voltar a se encontrar, né? Eu lembro, e aí agora eu falo de você. Hum. Eu lembro de uma entrevista que você deu à rádio, uma rádio gaúcha, uma rádio, Bandeirantes foi. e que era o primeiro dia de vacinação dos adolescentes. E que no dia anterior havia um problema qualquer de comunicação do Ministério, que estava em dúvida de manter, né? Uhum. Vamos tratar assim. E você era a nossa fonte, né? E nós soubemos que Eu lembro até a mesmo. data. Exato. E nós soubemos que mesmo com as dúvidas, os pontos duvidosos que haviam sido colocados no dia anterior com relação à segurança, o que não Uhum. existia, os pais foram à vacinação. É, Eu uso isso também como um sinal, né, de que nós fizemos o trabalho correto. sim. Porque mesmo com algumas dúvidas colocadas por outras autoridades, a Anvisa manteve a nota técnica, manteve o posicionamento técnico. Você foi a nossa fonte, A pessoa chorando é, aqui. a pessoa chorando. Mas Mas é é, porque era uma mas é, pressão, um medo de falar qualquer coisa que colocasse em dúvida, né? E ao mesmo tempo, a gente, como você representando uma instituição, você não entra em discussão política. Eu lembro até de uma resposta que eu dei meio mal dada, até hoje eu respondo, porque eu não tinha que dar resposta quanto às questões políticas, o porquê o Ministério não estava querendo claro, vacinar, não nos dizia respeito, né? A nossa foco era que mantínhamos a nota técnica e mantínhamos a vacinação. exato. A Anvisa, naquele momento, a comunicação normalmente não tinha essa dinâmica de mostrar ou de publicizar parte de nota técnica, né? A transparência era tão necessária naquele momento e que muitas notas técnicas foram publicizadas, né? Nós tínhamos atendimento com a imprensa praticamente 24 horas. Por isso que eu digo, a Era. equipe de comunicação da Anvisa foi excepcional. E você, né? E vocês como fontes, né? Como as pessoas que apareciam nas entrevistas também excepcionais. Nós não tivemos praticamente entrevistas negadas. Nós atendíamos absolutamente todos. E veja que a Anvisa, como eu disse, não é popular. A Anvisa
até onde eu sei, né, mantém a política de não ter grandes investimentos, né, na Sim, questão de comunicação, ou seja, não verdade. compra espaço. Uhum. É uma política de comunicação pública e ela conseguiu alcançar os objetivos. Você citou a DICOL, né, a diretoria colegiada, a reunião do dia 17 de janeiro, É, quando foi aprovada a vacina Coronavac e a é, vacina da Fiocruz. aham. Aquilo foi incrível, né? Porque Foi. a gente, 10 horas da manhã, num domingo, as Todo mundo pessoas assistindo. assistindo, né? Eu lembro muito bem e também das pessoas postando no Twitter, naquela época ainda Twitter, Uhum. falando, né? Eu vou assistir isso, não estou entendendo nada, né? Mas eu tô aqui. Passaram-se horas, mais de 4 horas de Aham. uma reunião completamente alheia ao dia a dia do brasileiro, mas as pessoas entenderam e depois a gente viu a primeira pessoa vacinada no mesmo dia. É. Isso eu considero, sabe, uma realização de uma profissional que saiu de Porto Alegre, que meio que abandonou Hum. aquela ideia de ser comunicadora por uma opção pessoal, né? E que depois retorna e tem um presente, né, de chefiar a comunicação da Anvisa. Foi muito E naquele trabalho e momento, naquele né? momento. É. Naquele momento. Muitas pessoas perguntam, mas você não vai escrever um livro, É, eu acho né? também. Aí tem uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui, né? Eu não sou uma pessoa tímida. Eu procuro sempre conversar também de uma forma muito transparente, mas eu não gosto muito de publicizar as coisas que eu faço. Talvez eu nunca seja uma influenciadora. Talvez eu não conecte muito bem com o atual momento da comunicação de mídias sociais. Eu tenho as minhas mídias sociais para mostrar o meu cachorro que eu amo, né? Para muitas vezes mandar recados indiretos para minha filha, que não mora mais comigo. Mas, enfim, talvez seja esse um pequeno pecado, né? Uhum. Porque eu gosto de conversar da experiência, mas talvez o livro, não sei. Não sei se cabe. Talvez um livro mais técnico sobre essa questão da crise na comunicação, Uhum. talvez É. Aí, ó, seja já melhor. fica isso aí. Isabel, e a gente sabe então que passado esse furacão, eu brinco, eu até vou parafraseando JK, né, que ele falava de 50 anos em 5, eu Em falo 5. 2 anos em 20, que foi o tempo que eu fiquei na Anvisa. Você falou doutorado, eu falei 2 anos em 20. Mas você agora está em outro ambiente, né? Não na saúde, mas não na pública. Conta um pouco pra gente dessa sua experiência, dessa novidade na sua vida. Interessante, né? Porque muitas pessoas fazem assim comparativos assim, né? Você estava na Anvisa e de repente agora eu trabalho hoje na Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, como diretora de comunicação e relações institucionais. É um outro momento, né? E como você falou, pode se chamar até do outro lado da mesa, né? Pode dizer Uhum. assim. Mas é saúde também. Sim. E o projeto para o qual eu fui convidada estabeleceu para mim um outro desafio, e eu vou vivendo aos poucos a minha escada de desafios, né? Sem deixar realmente o que eu gosto de fazer. Um outro desafio que é conhecer esse outro lado, o lado privado, o lado da empresa, do Sim. lado da empresa que investe na pesquisa, da empresa que tem que dialogar com o governo para que o seu produto pesquisado, né, registrado muitas vezes, ele chegue a, ao A acesso, ele chegue à população. população. Uhum. E é saúde também, né? Também, Também. exatamente. Então, me chamou muito atenção o projeto e é agora dessa forma que eu trabalho. Já tem um ano que eu trabalho como diretora de comunicação nessa área, da indústria farmacêutica. É muito interessante, porque o objetivo é um só, é essa questão do acesso, né? E trabalhar na comunicação para a população entender. Antes, entender como registra, antes entender quais os riscos, por que é eficaz, hoje entender, né, o que esse produto pode mudar na jornada de um paciente. E você Sim. traduzir isso. É muito Então, legal.
Eu acho muito legal, Uhum. sabe? Eu curto muito o que eu faço e acho que esse desafio, ele meio que completa, ele me dá uma volta de 360 para um projeto muito próximo, que eu não estou distante, que é realmente escrever sobre isso. Aí sim, é estudar um pouco mais, né? Uhum. Sobre comunicação e saúde. Eu acho que tem excelentes profissionais fazendo isso. Não sou eu que vou inventar a roda, mas talvez com esse olhar 360 Uhum. de estar, veja bem, comunicação no Estado, trabalhando É, numa UPA, como eu trabalhei, né? olha. Visualizando a UPA, como ela pode atender melhor em termos de comunicação ao paciente, passar pela agência de vigilância sanitária, principalmente durante uma pandemia como a gente É. viveu, e agora estar do lado da indústria farmacêutica, de inovação, e esse 360, no meu ponto de Sim, é vista, muito completo. é muito completo, É, enriquecedor. é. Ai, que lindo, muito bom ouvir. E eu queria agora para a gente partir para o encerramento, né? A gente ah, um papo super legal, acho que tanta história, e eu gostei das suas mensagens, assim, que foram ficando, né? E você foi trazendo aí para as mulheres que estão nos ouvindo. É tão importante a gente poder se reinventar a todo tempo, a gente poder. Porque as pessoas falam, não, mas eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais. Falei, gente, eu estou querendo experimentar tanta coisa assim ainda na minha vida, ainda bem. Ainda bem. Não é, é isso que a gente tem que manter vivo, né? É essa sede de experimentar, de fazer coisas e não ter medo de errar, porque é isso, né? A gente vai entrando em caminhos que a gente não conhece. Vamos estudar, vamos lá, vamos embora. A gente acha pessoas que dão a mão e vão ajudando a gente, né? Exato. E aí eu te pergunto, que mensagem você deixa para as mulheres que estão nos ouvindo? Olha, eu vou lembrar de uma situação, e aí parece que são de 10 em 10 anos, né? Mas com 50 anos eu fui estudar de novo. E os colegas da sala de aula tinham 25, né? Hoje eu sou diretora de comunicação e as pessoas que trabalham comigo, que colaboram comigo, que dividem as ideias e a realização das ideias, têm metade da minha idade. Talvez um pouco mais, mas vamos ficar pela metade. Não existe idade, né? Exato. E quando você traça teus objetivos, as dificuldades elas existem sempre. Como eu falei anteriormente, eu sou uma mulher branca privilegiada, Uhum. mas eu trabalho muito para que outras mulheres que não têm os meus privilégios possam sentir isso também. Como que eu trabalho isso? Sempre que eu posso, eu me ofereço para dar uma palestra. Sempre que eu posso, eu me ofereço para conversar com as pessoas. Então é isso, eu acho que é saber que você pode, quem já conquistou isso, dividir isso com outras É mulheres, com verdade. outras pessoas, porque o conhecimento, ele é absolutamente tudo. E uma coisa que eu sempre digo, né, a gente, e já falei aqui, a gente não para nunca de aprender, isso é chavão. Mas na minha vida eu consegui Sim. realmente sentir isso. Então eu não vejo ponto de parada, eu não vejo uma aposentadoria, eu não vejo nada. Eu vejo que, primeiro, a saúde é apaixonante, trabalhar pela saúde e pela o acesso das pessoas ao que elas têm direito na saúde é apaixonante, o SUS é apaixonante. E eu, dentro do meu quadradinho, acho que posso colaborar ainda muito. Então, sempre sonhar e acreditar. É isso. Ai, que lindo. Você falou uma frase que se assemelha ao que Angela Davis falou, né? Eu sempre falo assim, gente, eu não lembro quem falou. Angela Davis que falou, a gente, quando uma mulher chega lá, ela tem a obrigação de abrir a porta para outra. Né? Então, isso que você está colocando, não, eu vou ajudar e eu quero, do alto do meu privilégio, trazer mais, trazer as pessoas. Tem umas figuras animadas, né? A comunicação hoje ela é muito animada, o É, vídeo, né? As pessoas hoje, com 3 segundos, elas captam a mensagem. Mas tem algumas animações, né?
Tem uma que é a mulher dando a mão para outra subir, né? E eu uso sempre aquela, porque eu acho que é exatamente isso, É é a verdade. mensagem que eu deixo aqui. É isso mesmo. E são coisas simples, Uhum. né? Eu não penso em nada sofisticado. Se eu puder, se alguém me chama para eu conversar em um grupo comunitário, eu vou. Eu nasci assim, né? Tenho uma família bastante humilde. Meus pais sempre trabalharam em grupos de igreja católica e não tinham com quem deixar as crianças. Eram 4 filhas, né? Eu sou a terceira. E eu sempre convivi com esse tipo de trabalho. Então, aí para fechar mesmo, quando eu me vi lá na Índia, ajudando o padre que eu falei, o padre católico que precisava de dinheiro para colocar a telha na casa para abrigar as crianças, eu me vi ajudando. Era aquele momento que eu tinha, era o que eu tinha para fazer. Uhum. Eu fiz o folder que ele pôde distribuir nas empresas para conseguir patrocínio. Eu ajudei daquela forma. Hoje eu tenho mais experiência, hoje eu tenho a saúde, eu tenho a Anvisa, eu tenho, né, onde eu estou no Uhum. momento, e é isso que eu posso dar. Não precisa se reinventar, né? Basta ser a figurinha da internet, uma dando a mão para outra. E você está fazendo isso aqui, né? Você Imagino que fez isso sim. aqui, porque esse podcast tem esse intuito de que uma mulher que seja ajudada por cada episódio que a gente coloca no ar, acho que já valeu, esse projeto. Então, foi bem nesse intuito e ter mulher como você aqui é uma grande honra. Muito obrigada mesmo por você ter vindo. Eu agradeço muito o convite. Se precisar um dia novamente bater um papo tão gostoso como esse, estou à disposição. Muito obrigada, Isabel. Você viu, né? Tem muita coisa interessante nesse episódio que você pode compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai fazer diferença na vida dela. Eu espero você no próximo episódio.